Olá, bom dia. Bom dia, terça-feira, 16 de setembro. Este é o Visual, um programa acessível da TV Brasil. E você pode participar do Visual através do Facebook. O nosso endereço é facebook.com/Visual TV Brasil. Direto do Rio de Janeiro, o Visual começa agora. Esta semana, o Instituto, que é referência na educação de cegos em todo o Brasil, completa 160 anos. Uma história que começou ainda na época do Império e que vem ajudando muita gente a exercer a cidadania plena, superando as limitações causadas pela deficiência. E o trabalho desenvolvido no Instituto Benjamin Constant, no Rio, é tema de uma série de reportagens que começa a ser exibida hoje aqui no Visual. Severino foi diagnosticado com glaucoma aos 7 anos. A doença afeta o nervo óptico e, ainda adolescente, ele perdeu completamente a visão. Pernambucano foi para o Rio de Janeiro estudar no Instituto Benjamin Constant na década de 60. Aqui tinha tudo. 3, 6 refeições por dia, várias matérias para que dali você pudesse ganhar alguma coisa na vida. Formado em música, Severino foi professor na rede municipal do Rio de Janeiro e deu aulas no Instituto por mais de 40 anos. Eu comecei com teoria musical e aí eu fui indo até assumir a cadeira de sopros e fiquei até me aposentar. Histórias como a de Severino demonstram a importância do Instituto Benjamin Constant. A entidade, que é referência no ensino de pessoas com deficiência visual, é mais do que uma escola. Da gráfica, saem publicações em braille que são distribuídas para todo o Brasil e outros países de língua portuguesa. No local, trabalham 30 transcritores e revisores de livros didáticos. Além disso, há capacitação de profissionais e atendimento oftalmológico. O Instituto Benjamin Constant completa 160 anos no dia 17 de setembro. Criado por Dom Pedro II, foi inspirado no Instituto de Jovens Cegos de Paris, na França. Na época, foi batizado de Imperial Instituto de Meninos Cegos e foi a primeira entidade na América Latina dedicada à educação de pessoas com deficiência visual. A partir daí, a pessoa cega estava começando a se inserir na educação brasileira e, portanto, na sociedade brasileira. Benjamin Constant foi militar, engenheiro e professor. Propôs reformas importantes para o ensino público brasileiro à frente do Ministério da Instrução Pública, hoje o Ministério da Educação. Ele também foi o terceiro diretor do Instituto. Em 1890, logo após a proclamação da República, o governo provisório o homenageou, rebatizando a instituição. Benjamin Constant foi um homem que lutou muito pela melhoria das dependências, pela ampliação das dependências. É uma homenagem justamente ao nosso diretor, que foi diretor por 20 anos, e professor de matemática desta casa por 8 anos. Alexandre também é ex-aluno do Instituto. Ele perdeu progressivamente a visão durante a infância por causa de um problema genético. No Benjamin Constant, aprendeu a brigar por seus direitos, uma luta que defende até hoje como advogado. É um diferencial o ensino do Benjamin Constant. Toda a base que eu tenho hoje, eu agradeço ao meu estudo inicial, o meu estudo fundamental, que foi proveniente do Benjamin Constant. Tanto ele quanto o Severino são pessoas realizadas na profissão que escolheram. O sonho de advogar, ele veio desde a infância. Eu tinha basicamente 2 sonhos, ser médico ou advogado. Eu me fiz pianista por uma questão de integração social. Toquei muito para muita gente boa mesmo. E amanhã você vai conhecer o trabalho médico desenvolvido no Instituto Benjamin Constant, com a identificação das causas da cegueira e os possíveis tratamentos. Dramatização, comédia, terror, romântico. Está na hora de revisar os sinais. Dramatização,
comédia, terror, romântico. A Justiça Eleitoral de Goiás preparou um esquema especial para a votação em aldeias indígenas e comunidades quilombolas. E o Estado é a 9ª economia do país. A soja é um dos produtos de maior destaque na agricultura de Goiás, que também possui o 3º maior rebanho bovino do país. O agronegócio é o grande responsável pelo crescimento de 60% na economia goiana nos últimos 10 anos. 1/4 da população de pouco mais de 6 milhões de habitantes é formada por imigrantes vindos de diversos lugares do país. 7 candidatos ao governo disputam os votos de 4 milhões de eleitores. Alexandre Magalhães, do PSDC, Antônio Gomide, do PT, Íris Rezende, do PMDB, Marconi Perillo, do PSDB, que concorre à reeleição. Marta Jane, do PCB, professor Wesley, do PSOL e Vanderlan Cardoso, do PSB. O Tribunal Regional Eleitoral de Goiás prepara um esquema especial para levar as urnas de votação a locais de difícil acesso no estado, como aldeias indígenas e a comunidade quilombola dos Calunga, a maior e mais antiga comunidade dos remanescentes de escravos do Brasil. É uma região bem difícil acesso mesmo, né? Principalmente na época de outubro, chove muito. É uma área muito montanhosa, né? Então tem uma chuva constante lá e dificulta bastante para a gente. Nesses locais a gente faz uso de 2 helicópteros que a gente contrata e nos demais locais a gente utiliza a transmissão via satélite. Proporcionalmente, o Mato Grosso do Sul é o estado com o maior número de candidaturas femininas, 32,35%. E apesar disso, nenhuma mulher disputa o governo estadual, hein? Conhecido por sua biodiversidade, o Mato Grosso do Sul ocupa uma área de 357 mil quilômetros quadrados e tem mais de 2,5 milhões de habitantes. Parte da população é composta por imigrantes, atraídos por políticas públicas para a ocupação do centro-oeste brasileiro. O estado detém o maior rebanho bovino do país e é o 2º maior exportador de carne bovina do Brasil. Na agricultura, destaque para o cultivo de soja. O processo de industrialização também vem se intensificando nos últimos anos, assim como o turismo ecológico no Pantanal e na cidade de Bonito. Quase 2 milhões de eleitores devem comparecer às urnas. 6 candidatos concorrem ao governo local: Delcídio, do PT, Evander Vendramini, do PP, Nelsinho Trade, do PMDB, professor Monge, do PSTU, professor Sidney Melo, do PSOL e Reinaldo Azambuja, do PSDB. Voluntário. Mesário. Documentos. Disputa. E então, vamos revisar os sinais? Voluntário. Mesário. Documentos. Disputa. Até as eleições deste ano, quem visitar o Congresso Nacional em Brasília vai acompanhar uma encenação sobre a importância do voto consciente. Democracia. Um representa Ulisses Guimarães, deputado que presidiu a Assembleia Constituinte e foi o símbolo da luta pelo voto direto na nova Constituição. O outro é o Itamar Franco, eleito vice-presidente da República na primeira eleição direta, que acabou se tornando presidente com o impeachment de Fernando Collor. Pelo currículo, os dois têm toda a autoridade para falar sobre a importância do voto consciente. É no voto que nós escolhemos os nossos representantes. Podemos até expressar nossas emoções diante de uma rede social, mas a verdadeira mudança é feita nas urnas.
De repente, outra atriz, infiltrada no meio dos espectadores, demonstra a indignação dos brasileiros com a política. Tá todo mundo cansado, entra governo, sai governo, é a mesma coisa, entendeu? Ninguém aguenta mais. Se tem algo capaz de provocar alguma mudança, é o voto. Os visitantes também assistem a um vídeo com imagens das manifestações de rua pela mudança na política. A sociedade vem demonstrando um interesse de participar mais da vida política no Brasil e nós estamos abertos para essa participação, mas a gente acredita que essa participação também ela possa culminar no melhor voto. E esse ano de 2014, com as eleições para vários cargos, nós acreditamos que é uma ótima oportunidade para que as pessoas possam externar as suas opiniões, as suas ideias. A mensagem final é um pedido. Não se esqueça de pesquisar sobre os candidatos e suas propostas antes de votar. Temos que entrar no site, pesquisar, ver se já foi candidato no passado e a luta, porque senão vai ficar como está do mesmo jeito. Vote consciente e eleja o seu representante. E lembre-se, hashtag pesquise, conheça, vote. Muito obrigado, boa tarde a todos. Viva o Brasil! As apresentações são sempre no fim de semana e a entrada é gratuita. E o Visual de hoje termina aqui, mas o nosso próximo encontro é amanhã, às 8 da manhã. Muito obrigada pela companhia. Tchau. Um bom dia para você.